Salve Santista, agora aqui na Bola Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, te ajuda a crescer, fortaleceu muito Santos. Pra gente falar de um pós-jogo de Atlético Mineiro 2, Santos 0, na inauguração da Arena MRV. Vamos lá. Resultado em si. Vamos combinar que a gente não tá muito surpreso, né? É o Santos perdendo mais uma, né? Um jogo fora de casa, numa estreia de estádio do rival, todo um ambiente propício, enfim, pro rival se empolgar e jogar bola, né? Então, nada de novo, infelizmente, acontecendo. Mas, tem alguns pontos que vale a pena destacar. Então vamos falar um pouquinho do jogo em si, né? O jogo começou com o Atlético Mineiro dando seu abafo inicial, né? Tanto que a primeira chance é até do Hulk, né? O João Paulo faz uma boa defesa. Até aí tudo bem, de novo, o Atlético jogando em casa, com apoio de sua torcida, no seu novo estádio, inauguração, festa, show. Porém, o Santos, eu acho que entrou um pouco, não entrou um pouco desligado, não sei se é a palavra, mas deu brecha pro gol do Atlético Mineiro, que saiu até relativamente rápido, né? Acho que era por volta aí dos 20, né? Se eu não estou enganado, ou próximo disso. Porque o que acontece? O Hulk, ele recebe a bola, né? Ele consegue dar de calcanhar pro Paulinho, que tá chegando, mas ninguém acompanha ele, né? Assim, era um espaço, era um trajeto que o Paulinho tava fazendo que era para um dos volantes cobrir. Seja o Rincon, seja o Fernandes, um dos dois. Né? Alguém tinha que estar cobrindo ali. E o Paulinho teve muita facilidade para chegar e bater direto por gol, e zero culpa do João Paulo nisso, né? E o Santos estava tão desligado, né? Os volantes, pelo menos, estavam tão perdidos nesse movimento do Atlético, que minutos depois teve um lance muito parecido, só que inverteu, né? Quem fez essa jogada pro Paulinho foi o Hulk. O Hulk acabou errando o chute também, né? Mas assim, também ninguém conseguiu pegar o Hulk, né? Nessa trajetória de correr ali de frente e bater. Então os volantes estavam muito desatentos ali, não sei se faltou entrosamento, enfim, alguém faltou nesse ensaio que era para alguém marcar o Hulk, né, ou o Paulinho, quem chegasse para bater de fora. Ali era uma área que era para os volantes terem coberto. Mas depois desse gol do Atlético, né, desse lance, enfim, do Atlético também, o Santos acordou no jogo. E aí o Santos jogou muito bem o restante do primeiro tempo, né? O Santos conseguiu trocar passes, né, que a gente não via antes o time fazendo, principalmente fora de casa, né? Em casa já era um parto fazer, fora de casa então. Então se você via ali o Santos trocando alguns passes, jogadas saindo, né, triangulações, jogadores conseguindo infiltrar. A Marcos Leonardo perdeu 2 gols, né, ali. Tá muita gente falando que foram 3 gols. Mas eu acho que perdeu mesmo, eu acho que é só aquele que tá na marca do pênalti, tá? Aquela batida tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Que foi aquelas batidas cruzadas. Acho que ali não foi perder gol, né? Ali era uma batida que, tudo bem, a bola poderia entrar ou não, mas o Marcos Leonardo fez o gesto técnico perfeito, a bola não entrou, acontece. Mas assim, acho que perder gol mesmo, acho que era aquele que ele recebe na marca do pênalti, aquele ali era para ter feito, tá? Aquele ali era para ter feito ali que você empata, é um outro jogo, né, mental ali, uma outra coisa. O Santos vinha melhor, então era capaz até do Atlético sentir um pouco esse baque e o Santos conseguia aproveitar mais chances, né, aproveitar mais espaços. Você jogaria toda a pressão de inauguração de uma nova casa pro dono da casa, né? O Santos ficaria um pouco mais à vontade, já que já vinha jogando bem, já vinha atacando, se fizesse esse gol, poderia ficar mais confortável. E aí acabou o primeiro tempo com o Santos melhor, tá? Eu acho que o primeiro tempo acaba com o Santos melhor. O Santos não merecia estar perdendo no primeiro tempo, tá? Claro que teve essa falta de marcação no ataque do Paulinho, enfim, do Atlético, nesses 2 lances que eu citei, mas assim, se a gente for fazer um frigir dos ovos ali do primeiro tempo, o Santos merecia ter empatado, tá? Até, se tivesse virado também não seria nenhum absurdo, tá? Não seria nenhum absurdo. E aí a gente vai pro intervalo. No intervalo, na volta do intervalo, aí o Santos esquece o futebol dentro do vestiário, né? Porque a queda, assim, foi absurda, foi gritante a queda técnica e tática do time, assim, foi uma coisa, assim, parecia que esse Santos que a gente viu contra o Grêmio, né, que se mostrou no primeiro tempo contra o Atlético, parece que ele voltou para São Paulo
e quem veio no lugar foi aquele Santos que a gente já está acostumado aí desde o começo do campeonato, né? O Santos muito abaixo, sofrendo vários ataques do Atlético Mineiro que talvez se fosse no primeiro tempo não teria sofrido, né? Pela atenção, pela organização. O time simplesmente não existiu no segundo tempo. Teve uma finalização do Marcos Leonardo, se eu não me engano, mas assim, nada mais perigoso, né? Assim, nada que levasse mais perigo ao gol do Atlético Mineiro. Então, assim, o segundo tempo foi inteiro deles, total. Assim, tanto que eles fizeram mais um gol que foi anulado, né? Então, assim, eles mereceram muito o placar pelo segundo tempo, que o segundo tempo deles foi muito mais volumoso, muito mais perigoso do que o Santos. No segundo tempo eles jogaram, né? Mas, assim, do ponto de vista do primeiro tempo, a gente vê que esse time consegue jogar bola. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que ressaltar nesse jogo. Esse time consegue jogar. Esse time tem capacidade de jogar futebol. Esse time tem a capacidade de jogar futebol. O Aguirre em poucos jogos aí, né? Teve a estreia contra o Fortaleza, que foi um desastre, mas ele estava chegando. Mas se a gente contar contra Grêmio e Atlético Mineiro agora, foram bons jogos. Foram melhores do que os jogos com o Odair e com o Paulo Turra. Foi muito melhor. Tá? Então, assim, você consegue ver que o time tem ali de onde tirar, tem de onde fazer algo que não é condizente com a 17ª colocação. Né? O Santos tem um time para não estar ali. O time do Santos é melhor que o time do Goiás. Não é para estar ali. É melhor que o time do Bahia. Mas não vem melhor do que o time do Cuiabá, né? Se a gente for colocar nome por nome, é melhor. Então, assim, o que faltava era alguém que chegasse e organizasse esse time minimamente para a gente ver atuações como teve contra o Grêmio e como teve agora no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. E é assim, depois disso, no segundo tempo, eu acho que o Diego Aguirre tem que comer o toco de todo mundo mesmo, porque foi muito ruim, né? O segundo tempo do Santos foi muito ruim mesmo, o futebol ficou no vestiário, parece que foi outro time. E assim, as alterações, assim, não vale nem a pena comentar as alterações, porque nenhuma delas, seja Dodi, seja Braga, seja Furt, nenhuma delas conseguiu melhorar o time, assim, um mínimo. Assim, as alterações foram totalmente nulas. E para piorar, ele ainda tira alguns dos melhores do time, né? Como tirou, por exemplo, o Jean Lucas. Então, assim, time que já não estava produzindo tanto. Tudo bem que não foi das melhores partidas do Jean Lucas, é verdade. Assim, eu vi o Jean Lucas jogar mais, mas assim, entre Jean Lucas e qualquer outro do banco, não tem muito o que argumentar, né? Então, assim, acho que nenhuma das alterações deu certo, nenhuma delas. De novo, a gente volta para aquilo lá, né, que o Santos não tem um banco decente, e isso é verdade. O Santos não tem realmente um banco que possa ofertar ao técnico, que qualquer um que tiver uma mudança tão drástica de qualidade. Mas também as alterações, assim, pouco fizeram, né, pouco conseguiram mudar o time, ou não mudaram, né, para ser bem sincero. Eu acho que não mudou o patamar do Santos. Então, os pontos positivos são: a gente viu de onde que esse time pode tirar alguma coisa, né? A gente viu que esse time consegue produzir mais, a gente viu que esse time consegue atacar, a gente viu que esse time consegue criar, a gente viu que, relativamente falando, esse time consegue defender também, né? Porque, tirando ali esses dois lances que eu falei do Atlético Mineiro, da chegada para bater de frente, o Santos sofreu grandes perigos assim, né? Não foi tão amassado, não teve isso, como era, de novo, com o Odair e principalmente com o Paulo Turra. Tem uma grande diferença, né? Um salto muito grande de qualidade tática ali entre esses dois que estavam no Santos e agora o Diego Aguirre, né? Tem uma mudança muito considerável, uma mudança até de postura. Eu acho que os jogadores estão um pouquinho mais confiantes. Você via que eles erravam, mas eles se apoiavam, né? Não vamos deixar abalar. Você vê no lance que o Marcos Leonardo perde o gol de fato, que é aquele na marca do pênalti, você vê que muita gente vai lá cumprimentar ele e fala: não se abala, é isso, perdeu, mas a próxima vai entrar. E eu acho que tem que ser esse o espírito, né? Não pode deixar abalar, embora a posição do Santos na tabela não seja a mais confortável, né? Falando um pouquinho do Marcos Leonardo, que, de novo, eu vi gente falando que ele perdeu 3 gols, não acho que os outros dois, as batidas cruzadas, foram gols perdidos, não acho mesmo. Esse na marca do pênalti eu acho até que sim, né? Resultado de uma marcação-pressão, né, do Santos, que o Santos vai abafar ali o Atlético na saída de bola, o Atlético erra a saída com o Everson, o Santos retoma a bola
e aí consegue fazer uma triangulação, né, uma troca de passes, existiu nesse time, coisa que parecia que não tinha, que não existia mais, existiu, e o Marcos Leonardo acabou perdendo. O Marcos Leonardo fez até, apesar desses lances, desses gols perdidos, fez uma partida interessante, porque ele estava sofrendo muita falta, né, gerando lances perigosos para o Santos, né? Ele sofreu umas 2 ou 3 faltas assim, que ninguém cobrou minimamente perto ali do gol, mas assim, o papel de centroavante dele, um dos, né, além de marcar gols, que ele não conseguiu, mas de chamar o jogo, de atrair a falta, de puxar, ele conseguiu fazer. Isso ele conseguiu fazer. E aí ajudou o Santos a finalizar, a criar, né? O problema é que ninguém acertava a finalização, mas a criação ela existiu a partir dessas jogadas do Marcos Leonardo e a partir de outras também, de novo, com triangulações, com passes, enfim, que teve nesse time, né? Mendonça é um dos que caíram também muito no segundo tempo. Não que tivesse feito um grande primeiro, mas no segundo tempo caiu bastante. Então, assim, ponto positivo a gente viu que dá pra tirar mais. E aí isso é animador, né? Porque agora o Aguirre vai ter semanas livres, né, pra treinar o time. A gente viu que tem de onde tirar. É possível fazer mais. É possível. Vamos ver se o Aguirre vai conseguir. Eu acho que a tendência do Santos é melhorar, tá? É melhorar. Só não pode perder os pontos em casa, e eu acho que esse tipo de jogo que vai ser o próximo contra o América, né? Vai ser o América no Independência. O São Paulo acabou perdendo pro América por 2-1. Mas assim, eu acho que é um tipo de jogo que o Santos não pode perder ponto lá. Se começar a perder esse tipo de ponto, vai ser difícil. A gente teve sorte aí do empate do Goiás com o Corinthians. A gente teve sorte aí do... esse era o resultado mais esperado, né? Que era o Botafogo ganhar do Bahia por 3-0. Né? Então assim, a gente tá vendo que os de cima não estão ganhando, mas a gente precisa começar a fazer o nosso papel de ganhar. Por exemplo, um empate hoje, considerando que... Vamos supor que o Marcos Leonardo tivesse feito aquele gol, tivesse feito 1-1 e acabou ali. A gente já estaria fora da zona de rebaixamento, já pelo menos para melhorar, né, o lado psicológico do time. Não que a culpa seja do Marcos Leonardo, não acho. Acho que a principal, se é que teve culpa ali, foi dos volantes de não terem marcado ali no lance do primeiro gol do Atlético. Né? O segundo gol também, aí também já... O Santos já estava muito entregue, estava sendo muito amassado no segundo tempo. Né? A questão do segundo gol do Atlético pelo segundo tempo era questão de tempo, eles iam com certeza fazer, porque o Santos se recuou muito, né? Ficou muito atrás, dando muita condição para o Atlético Mineiro. Mas eu acho que contra o América dá para fazer mais, dá para fazer um jogo com a intensidade, com a qualidade do primeiro tempo do jogo de hoje, né? Contra o América vai dar para fazer isso. E a gente espera que o Santos faça isso, exerça isso, né? Para que consiga os 3 pontos, né? E ajude nessa briga de fugir do Z4, né? Lembrando, o Goiás empatou com o Corinthians, né? Cada um somou um ponto. O Inter acabou caindo um pouco também, tá? Já está entrando na briga de novo. Bahia perdeu. Vasco vai jogar agora às 6h30, não sei nem quanto é que tá o jogo, não tenho nem a menor ideia. O América acabou ganhando. Então, assim, se o Santos começar a vacilar nesses jogos também, talvez pode ter chance de ver os times que estão abaixo dele encostando, e aí vai ser perigoso, vai ser difícil sair dessa situação. O que você achou do jogo de hoje? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.